Seja muito bem-vinda ao canal Psiconim, o seu espaço de reflexão e autoconhecimento. Eu sou a Nívia Guterres, psicóloga clínica e analista junguiana, e aqui falamos sobre temas que atravessam a alma, especialmente na vida adulta e madura, nesta fase de transição que há reencontros e descobertas, né? Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre um tema muito legal, sobre quem sou eu depois da vida a dois. Nossa, é exatamente isso. Vamos continuar com o tema dessas mulheres maduras que ao longo do tempo se dedicaram à família, aos filhos e daqui a pouco se viram num processo de separação. Ou viuvez, quando uma relação longa chega ao fim, seja então por separação, viuvez ou simplesmente, pela transformação dessa vida, uma pergunta começa a ecoar dentro da gente. O que sobra de mim quando o nós deixa de existir? É, exatamente isso. Quando o nós deixa de existir. Você sabia que dentro desse processo existe um luto invisível da separação? Porque a gente entende que o luto só é na morte. Não. Existe um luto invisível na separação. E isso a gente até pode falar que não precisa ser na questão da maturidade, né? Sempre existe um luto nesse processo da separação. A gente sabe que muitas vezes o fim de uma relação não é só o fim do amor, é o fim de uma identidade. Porque ao longo do tempo que você está dentro de um relacionamento, existe uma identidade ali, né? Você se identifica com aquela pessoa, cria essa identidade. E a gente sabe que ao longo dos anos, ela fica mais estreita, né? E o encerramento é, na realidade, o encerramento de uma história, né? Que é uma história que definia o que a gente era, né? A gente era companheira, a gente era esposa, mãe, parceira, cuidadora. E aí a gente está falando de quê? De papéis, né? Que ao longo desses anos a gente desenvolveu. Sabe que a psicologia analítica chama esse processo de morte simbólica, uma etapa necessária para que algo novo possa nascer dentro de nós. Então, é necessário esse luto, essa morte simbólica dentro de nós, né? Esse luto nem sempre é reconhecido. Às vezes a gente, vamos adiante, deixa para lá. Não. A gente precisa reconhecer o que a gente está vivendo. A gente precisa reconhecer essa morte simbólica. Às vezes o mundo espera que a gente siga em frente assim, do nada. Quando, na verdade, ainda estamos tentando nos reencontrar. Exatamente isso. Nessa morte simbólica, a gente está tentando se reencontrar. E é muito sério. E a gente precisa ter compaixão e respeito, né? Há uma travessia do nós para o eu. Uma travessia, né? Como se a gente estivesse atravessando esse lugar. Porque depois de tanto tempo vivendo para o outro, é natural a gente sentir-se vazio, né? A gente está atravessando o nada. Mas é nesse espaço que algo começa a florescer. Aí a gente começa a se redescobrir nesse momento. É o momento de reaprender o que você gosta, o que a gente deseja, o que a gente sonha. E aí a gente não precisa da validação do outro, nem da validação externa. Essa travessia que eu estou falando, ela é desafiadora, mas ao mesmo tempo libertadora. E aí, quando deixamos de ser apenas a que cuidava, passamos a ser a que escolhe se cuidar. Olha a transição disso, né? E aí eu pergunto para você, o que ficou adormecido em você durante os anos de relação? A gente nem se pergunta, né? A gente nem olha para isso. Eu costumo perguntar para as minhas pacientes. E às vezes não tem resposta na hora. A gente tem que ir lá no fundo pensar. E se você pudesse escolher uma nova versão de si agora, qual seria? Ninguém sabe responder, porque nem se reconhece. Eu entendo que esse processo, e eu já falei isso, é o renascimento simbólico. O Jung fala que na jornada junguiana, né, a fase que representa o renascimento da alma, ele fala. Nessa jornada, ele entende como o renascimento da alma. O momento em que nós voltamos a nos escutar. Escutar. E a gente aí pode chamar de o chamado da vida para nos tornarmos inteiras novamente.
porque a gente se tornou partes ao longo desse período, né? A mulher que renasce depois de uma união longa desperta novos arquétipos dentro de si. Jung fala muito de arquétipos, né? Então tem o arquétipo da sabedoria, da curadora, da exploradora. Então a gente pode dizer que a sábia, quando você, ao longo desse tempo, né, você passa a se despertar dentro de si, você entra em contato com o arquétipo da sábia, ou seja, transforma aquela dor em sabedoria. Da curadora, o arquétipo da curadora é a que aprende a cuidar de si. Da exploradora, a que abre novas possibilidades. Existem outros arquétipos super interessantes. O fim da relação pode ser o início de uma nova versão de quem você é. Isso eu falo sempre. A gente pode pensar, refletir, que separar é também se reencontrar. É difícil? É difícil. Tem o luto? Tem o luto. Tem dor? Tem dor. A gente não pode negar, mas tem reencontro. É olhar para si com coragem e dizer: eu existo além do nós. Talvez esse seja um momento de se apaixonar pela sua própria companhia, redescobrir a mulher que sempre esteve aí. Sabe aquela mulher inteira? Aquela mulher viva e pronta para recomeçar? Tá aí. Então eu pergunto para você, né? Qual a maior descoberta sobre você depois de uma separação? O que significa para você recomeçar? É para pensar. Se esse tema tocou você, compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja atravessando essa fase. Conte aqui nos comentários o que tem sido para você redescobrir-se depois de uma vida a dois. Esse espaço é para refletir. Ele é transformador e é para a gente florescer. Um abraço, tchau, tchau!